Paulo Guedes acaba com o Bolsonaro. Vamos ver mais um pedacinho do podcast aí do Primo Rico, onde o Paulo Guedes está detonando lá o Bolsonaro. Fica até o final aí para vocês entenderem como que isso acontece e por quê. Hoje, como está a nossa foto, né? Quais seriam 3 pontos negativos das decisões que estão sendo tomadas? Bom, eu prefiro responder de uma forma socrática, que é o seguinte: o Sócrates era conhecido por fazer perguntas. Quando alguém perguntava para ele, ele respondia com uma pergunta. Então ele fala assim: olha, nós controlamos os gastos públicos. Isso é o caminho da prosperidade, mais eficiência, mais foco nos gastos públicos. Se você estiver aumentando os gastos públicos, pense sobre isso. Nós reduzimos os impostos, controlamos os gastos públicos, você pode reduzir os impostos, a taxa de juros cai e os investimentos aumentam, privados. Como eu disse, são 880 bilhões. Se você começa a gastar mais no setor público, você vai gastar quanto mais? 30, 40, 50 em investimento? Cuidado para não derrubar os 800. Às vezes você vai buscar 30 ou 40 de investimento público, sobe o juro e derruba 800 no setor privado. E você volta para a estagnação. O Brasil era prisioneiro da armadilha do baixo crescimento. Nós estávamos prisioneiros lá, sem crescer. A geração dos meus pais assistiu um Brasil que crescia 7,5% ao ano, 10, 15, 20, 30 anos seguidos. Hoje, ao contrário, os últimos 30 anos o Brasil está crescendo zero. Então, cuidado. Se tiver que lançar algum alerta, basta dizer o seguinte: pessoal, o caminho da prosperidade é com redução de impostos, não é com aumento de impostos, não. O caminho da prosperidade é com a abertura da economia. O caminho da prosperidade é com os juros mais baixos, porque o governo está gastando menos. Porque senão, quando o governo gasta mais, vai ter que tomar empréstimo, o juro já sobe. E vai ter que emitir moeda também, porque se ele está gastando mais, ele vai ter que emitir ou dívida ou moeda. Se ele emitir dívida, o juro sobe. Se ele emitir moeda, a inflação sobe. Então o segredo é controle de gastos, você tem que controlar os gastos. Você certamente... Então é isso aí, ele falou tudo aqui, né? Falou tudo exatamente que o governo Bolsonaro fez exatamente o contrário. Ele falou do gasto, né? Do controle dos gastos. Aí vamos relembrar aí um pouquinho, né? Olha lá, Bolsonaro furou o teto de gastos em quase 800 bilhões em 4 anos, né? Notícia é essa, né? Aí vocês podem ver a notícia. A outra, o teto de gasto foi furado 5 vezes no governo Bolsonaro. Teto de gasto foi furado 5 vezes. E isso incluindo as mudanças na Constituição que ele fez, que ele dizia que os bolsonaristas todos diziam que não podiam fazer nada, que o Congresso não deixava. Mas a prova de que ele estava com o Congresso na mão, com o orçamento secreto lá, bancando os parlamentares, é essa. O teto foi furado 5 vezes, com mudanças na lei e na Constituição, inclusive, né? Porque vocês podem ver aqui, olha lá, o teto foi criado em 2016, certo? Aí tá aqui, ó, relembre as mudanças. Em 2019, ao todo foram repassados 46 bilhões, tal, na PEC, né? Essa foi a PEC... Bem, vamos lá. Março de 2021, mais 44 bilhões da PEC emergencial. Aí foi ligado à pandemia, né? Aí vamos lá, PEC dos precatórios. Olha lá, mais 105 bilhões, né? Aí, julho de 2022, já tinha passado a pandemia. Não tem nem essa desculpa de que não foi por causa da pandemia, não. Essa aqui inclusive, foi a mudança na Constituição que ele fez, provando que ele podia fazer qualquer mudança se ele quisesse combater o crime, como ele dizia que ia combater, que foi o grande motivo das pessoas terem votado nele. As pessoas estavam iludidas achando que ele ia querer combater o crime. E aí ele diz que não pude porque o Congresso não deixava. Balela, mentira. O Moro ainda tentou lá, ele tirou o Moro. Cortou as asinhas do Moro e tirou. Mas ele podia, olha lá, mudança na Constituição que ele fez.
mudou a Constituição em ano eleitoral, porque a legislação eleitoral não permitia distribuir dinheiro. Inclusive, que dinheiro é essa? Auxílio Brasil. Vocês estão vendo aqui, né? Auxílio Brasil. Ó, custo estimado, 41,2 bilhões para Auxílio Brasil, que ele aumentou de 400 para 600. Ou seja, Auxílio Brasil, ele sempre criticou o Auxílio Brasil, não foi? Todo mundo sabe disso. Ele sempre criticou, na época era o Bolsa Família. O Guedes criticava, todo mundo criticava. Naturalmente, é possível criticar porque é um programa ruim, péssimo, que aumenta os gastos, e aí entra naquele problema lá, que o Guedes está falando lá. Porque tem que se reduzir os gastos, e ele aumentou. Gastos terríveis, né? Gastos desses, não só com esse do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, mas todos os outros gastos do governo são ruins. Vocês podem ver isso no meu livro, chamado Capitalismo Público, onde eu explico por que esses gastos são sempre ruins. Porque os gastos que estão na mão dos políticos são sempre ruins. A gente não precisa nem de políticos. O que a gente precisa é o capitalismo público, que é um sistema semelhante com o que a China está fazendo. A China tirou quase 800 milhões de pessoas da pobreza. A China já é o país mais rico do mundo, é o país que mais cresce, e o Brasil tem que copiar esse modelo. E é o modelo do comunismo, do capitalismo público, é o modelo que justamente permite que o Estado invista e não gaste. O Estado invista em empresas públicas mais eficientes do que as privadas, empresas públicas que reinvestem todo o lucro, enquanto as empresas no capitalismo vulgar, elas utilizam o lucro para distribuir para o rico. É o dono que é o que usufrui todo o dinheiro. No capitalismo público, o Estado cria as empresas públicas, as grandes empresas. Essas empresas vão reinvestir o seu lucro, elas vão aumentar o dinamismo da economia e, com isso, todas as outras empresas pequenas e médias vão crescer. Então, a gente vai ter um país com muito mais desenvolvimento econômico. Além disso, é claro que vai reduzir a desigualdade. Então, é bom, mais uma vez, por conta disso. Por que reduz a desigualdade? Porque não vai ter a grande desigualdade, ela ocorre quando a gente tem um rico dono de uma grande empresa privada. Aí, o que acontece? Esse cara extrai bilhões em lucro. Aí existe uma desigualdade enorme que faz com que tudo no país fique ruim. Aumenta a pobreza, aumenta a criminalidade, aumenta problemas de desigualdade na saúde, desigualdade na educação, aumenta os problemas de interferência desses ricos no poder político, que eles vão sempre aparelhar o Estado e nunca vão deixar o país crescer, nunca vão deixar o país se desenvolver, porque eles querem manter essa estrutura, esse oligopólio deles, eles querem se manter. E aí a gente tem aqui, no capitalismo público, uma economia muito mais competitiva, uma economia de mercado, só que muito mais competitiva, com o Estado investindo em empresas e não mais o Estado que fica gastando com Bolsa Família, com nada disso. As pessoas não precisam de esmola, as pessoas não precisam disso, as pessoas precisam de empregos que paguem bem para elas poderem cuidar da sua própria vida. As pessoas querem escolher a escola que vai colocar seus filhos, elas não querem uma escola que seja um político que está criando aquela escola, uma porcaria de escola, uma porcaria de SUS. Ninguém quer isso. As pessoas querem poder pagar um bom plano de saúde que funcione, as pessoas querem pagar uma boa escola que funcione. Para isso, a gente precisa de um sistema renovado. O capitalismo público é esse sistema que permite alterar tudo isso. E aí, é claro, ele pode elevar o 100. Quem quiser saber mais sobre o 100 pode ver meus outros vídeos aí, pode ler o livro, tem um livro também. Mas quem quiser ficar no capitalismo público também é uma opção. Ele leva a um desenvolvimento muito maior, está dentro de todas as melhores correntes da economia. Ele reduz o Estado e ele, com isso a gente não precisa mais de políticos, a gente está livre
para a gente votar nas próprias leis que nós queremos e não precisa mais de um Estado inchado que fica torrando o nosso dinheiro de uma forma extremamente ineficiente, que é esse Estado que nós temos aí, que aí o Guedes está falando, que é justamente o que o Bolsonaro manteve. Esse Estado que fica inchado, cobrando altos impostos, as pessoas não conseguem prosperar, as pequenas empresas não conseguem crescer, as pessoas não conseguem evoluir a sua vida, porque o Estado está sugando tudo. E é um Estado que está sempre aumentando o gasto, que foi como o Bolsonaro fez. Aumentando o Bolsa Família, vai aumentar o gasto. É um gasto que tem que estar... Por que a diferença entre gasto e investimento? No capitalismo público, a gente tem o Estado fazendo investimento. O investimento não é um dinheiro que fica preso. É um dinheiro que você investe... Se você investir 10 bilhões agora, ele vai gerar mais retorno depois. O gasto não é. O gasto é o contrário. O que o Bolsonaro fez é gasto. Ele botou 10 bilhões em Auxílio Brasil... O que significa com esses 10 bilhões no mês que vem? Vai ter que ter mais 10 bilhões, vai ter que tirar de imposto das empresas para pagar esses 10 bilhões no mês que vem de novo, porque as pessoas vão precisar gastar de novo. Por isso as pessoas precisam de emprego e não dessas propostas péssimas aí. Que infelizmente nossos políticos são assim, né? Todos eles estão com esse tipo de proposta, que é o que dá voto, porque as pessoas estão ignorantes demais para poder perceber que isso é péssimo. Aí tá aqui, o governo Bolsonaro deixa 255 bilhões de despesas não pagas para esse ano, gasto quase triplica, e Bolsonaro terminará o mandato com 93 bilhões em emendas parlamentares. Aí, mais uma vez, os parlamentares estão se beneficiando. E aqui tá a diferença do modelo chinês, que é um modelo baseado em empresas públicas, como o capitalismo público. E aí, o que acontece com o modelo chinês? Está lá, vocês podem ver aqui. A China está aqui em 2000, estava lá embaixo, era um país que não tinha nenhuma empresa praticamente entre as 500 maiores do mundo. Hoje está aqui. É o país que mais tem empresas entre as 500 maiores do mundo. A maioria é empresa pública, né? As empresas públicas chinesas estão entre as maiores empresas do mundo e está movimentando a economia. Com isso, a gente tem aqui a China passando a Inglaterra, a Alemanha, a França, Japão e passou também os Estados Unidos, né? Para vocês verem. Então é isso aí, pessoal. Vou falar mais sobre o capitalismo público nos próximos vídeos. Se inscrevam aí no canal para vocês acompanharem. Leiam um livro. E se quiser saber sobre o SEM, também tem outros vídeos aí sobre o SEM. Tem uma playlist toda sobre o SEM. E tem livros sobre o SEM também, né? Nos vídeos sobre o SEM, vocês vão ver lá o link do livro sobre o SEM. Então é isso aí, até a próxima aí, pessoal.